Like a Hellcat. Galera, vamos dar continuidade à série de vídeos sobre classes gramaticais, que é o tema 5 do edital Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, cargo oficial judiciário. Nós já tratamos de algumas classes de palavra e vamos abordar todas as classes de palavra aqui nos vídeos gravados. Eu também vou disponibilizar para vocês o material. O que é o adjetivo? O adjetivo é a classe gramatical que modifica o substantivo, que atribui ao nome uma qualidade, um estado, um modo de ser. Os substantivos eles podem ser primitivos, assim como os substantivos, isto é, quando eles não derivam de outra palavra. Derivado, no caso, quando eles derivam de outra palavra. Simples, quando eles apresentam um único radical em sua estrutura. E compostos, quando eles apresentam pelo menos dois radicais. Atente-se para esses pontos aqui, que são muito cobrados em prova. O adjetivo, ele pode ter função de substantivo. Por exemplo, na frase jovens estudantes, eu tenho o substantivo jovens e eu tenho o adjetivo estudantes. Aqui, a palavra estudantes seria um substantivo, mas está assumindo função de adjetivo. No segundo exemplo, estudantes está no lugar de substantivo e jovens está assumindo o lugar de adjetivo. Está qualificando, aliás, está restringindo apenas os estudantes que são jovens. Então, os substantivos, eles podem assumir função de adjetivo e o adjetivo pode ter função de substantivo, igual neste exemplo aqui. Você vai ter que olhar o contexto, o sentido da frase. E observe que neste caso o substantivo veio primeiro e o adjetivo veio depois. Não, então, na maioria dos casos, o primeiro vai ser substantivo. Pode acontecer também de eu ter substantivo e adjetivo na ordem correta, na ordem conhecida, na ordem normal, que é o substantivo primeiro e depois o adjetivo, ou em ordem diferente. Por exemplo, mulher linda, eu tenho o substantivo mulher, o adjetivo linda, está na ordem comumente conhecida. Linda mulher. Aqui eu tenho o adjetivo, né? Ele ainda exerce função de adjetivo e o substantivo mulher vem depois, está numa ordem diferente, por questão de estilística. Aqui ele não está assumindo valor de substantivo, não. E o terceiro exemplo é quando eu inverto substantivo e adjetivo em ordem diferente e aí muda o sentido do adjetivo. Substantivo criança, adjetivo pobre. Criança pobre tem um sentido diferente de pobre criança. Então, você vai ter essas três hipóteses. Na primeira, o adjetivo, ele tem função de substantivo. Aí eu tenho primeiro o substantivo e depois o adjetivo. Jovens estudantes, jovens substantivo, estudantes adjetivo. Estudante, jovens, estudante substantivo e jovem adjetivo. Eu tenho a segunda hipótese que adjetivo e substantivo inverteram apenas de ordem para dar mais ênfase à linda mulher. E eu tenho a terceira que ao inverter a ordem mudou-se o sentido. Bom, vamos falar agora de flexões de gênero, porque o adjetivo concorda em gênero com o substantivo a que ele se refere. Um comportamento masculino, então eu vou dizer estranho. Uma atitude feminina estranha. Conforme o gênero, eu vou ter adjetivos ou uniformes. Os biformes são aqueles que apresentam mais de uma forma. E os uniformes são aqueles que apresentam apenas uma forma. Nos adjetivos que são terminados em O,
Eu apenas troco a terminação de O para A. Ativo, ativa, entre outros exemplos. Em alguns casos, além da mudança na terminação, há alteração no timbre da vogal tônica, que de fechado vai passar para aberto. Por exemplo, grosso, grossa. Já os adjetivos terminados em es, or e u, eles geralmente recebem a terminação a. Por exemplo, português terminado em es fica portuguesa. Sedutor, sedutora. Cru, crua. Atente para essas palavras que são invariáveis. Neste caso, elas não vão receber terminação a porque elas são invariáveis. Hindu, cortês, pedrez, incolor, multicolor, bicolor, tricolor e etc. Os adjetivos terminados em ão, eles trocam a terminação por an ou ona e raramente por oa. Não são adjetivos terminados em eu, que tem o ditongo com um timbre fechado. Troca essa terminação por eia, timbre aberto, ó. Plebeu, plebeia. Já os terminados em el, com timbre aberto, ilhéu, troca a terminação por oa, ilhéu, ilhoa. Com exceção dos vocábulos judeu, que eu vou formar o feminino, terminado em ia, judia, e sandeu, sandia. Os adjetivos uniformes, que são aqueles que possuem uma única forma tanto para o masculino como para o feminino. E agora nós vamos falar de flexão de número. Os adjetivos que indicam cores e são formados pela expressão cor de mais o substantivo são invariáveis em gênero e também em número. Por exemplo, papel cor de rosa. Aí o papéis, que é o substantivo, vai para o plural e o adjetivo continua invariável, tanto em gênero quanto em número. Papéis cor de rosa. Quando tiver subentendido cor de, por exemplo, giz laranja, gizes laranja. O adjetivo também não vai variar. Por quê? Porque ele indica cor e ele é invariável em gênero e em número. Os adjetivos compostos, eles apresentam pelo menos 2 radicais em sua estrutura. Podem apresentar mais, tem que ser pelo menos 2. Por que político institucional está com hífen e socioeconômico não? Porque eu tenho que respeitar as novas regras, a nova regra ortográfica do uso do hífen. E locução adjetiva. Quando eu tenho, por exemplo, 2 expressões com valor adjetivo. Amor de mãe equivale a amor materno. Materno aqui assume o valor de adjetivo expresso pela locução adjetiva de mãe. Naqueles, apenas o último elemento vai sofrer flexão. Por exemplo, substantivo cidadão, né? E o adjetivo composto luso brasileiro. Eu vou variar apenas o último elemento, vai ficar cidadãos, luso, brasileiros. Só brasileiro sofreu flexão, porque apenas o último elemento sofre flexão. Aqueles em que o segundo elemento é um substantivo, né? As 2 palavras exercem função de adjetivo, como, por exemplo, amarelo, ouro, que está qualificando o substantivo tecido. Porém, o segundo, que é ouro, é um substantivo. Aí, neste caso, eles vão ficar invariáveis. Por exemplo, tecido amarelo-ouro, tecidos amarelo-ouro. Vocês podem perceber aqui que o adjetivo amarelo-ouro ficou invariável. Por quê? Porque o segundo elemento é um substantivo. Atente também para as expressões azul marinho, azul celeste e ultravioleta, que são sempre invariáveis. Os adjetivos compostos surdo, mudo e pele vermelha têm os 2 elementos flexionados, em quaisquer casos. Aquelas moças surdas, mudas. Os indivíduos, peles vermelhas. Em grau,
O adjetivo pode ser classificado em grau superlativo e também em grau comparativo. Cada uma dessas classificações, que está em vermelho, tem outras subclassificações. O superlativo pode ser classificado em relativo de superioridade, relativo de inferioridade e também em grau superlativo absoluto, absoluto analítico e absoluto sintético. Por isso eu coloquei de cores diferentes para vocês compararem. E aí vocês observem que no primeiro exemplo, superlativo, relativo de superioridade. Eu dei o exemplo para vocês. Ela é a mais atenta da sala. Aqui, vocês podem perceber que eu estou intensificando a característica. Estou intensificando a característica dela ou de aula. Outras pessoas que têm essa mesma característica. E no segundo exemplo, você é o menos inteligente da turma. No contexto da turma, você é o menos inteligente. Por que relativo? Porque eu estou inferiorizando a característica no contexto de outras pessoas de uma turma que também são inteligentes. E absoluto não. No absoluto, eu não tenho contexto, né? Eu apenas vou dizer, você é muito bonito e pronto, acabou. Você é muito inteligente, você é muito atento, é diferente. No superlativo absoluto analítico, você vai ver que eu vou usar o advérbio para intensificar a característica. Você é muito bonito. Advérbio muito, adjetivo bonito, que está caracterizando você. Ele é exigentíssimo. No superlativo absoluto sintético, eu vou usar o sufixo íssimo ou outros sufixos, tá, gente? Depende do adjetivo. E aqui no grau comparativo, eu comparo uma qualidade entre dois elementos ou duas qualidades de um mesmo elemento, tanto um quanto o outro. De superioridade. Para alguns estudantes, português é mais fácil do que química. Aqui eu estou comparando dois elementos, né? Português e matemática e elementos. Um é superior que o outro, ou seja, português é mais fácil do que química. E no segundo exemplo, inferioridade, para alguns estudantes, português é menos fácil do que química. Português é inferior, né? Menos fácil do que química. Também estou comparando uma qualidade entre dois elementos. De igualdade, para alguns estudantes, português é tão fácil quanto matemática. Estou igualando as duas disciplinas como sendo disciplinas da mesma medida, fáceis. Aí eu coloquei essas duas observações aqui. Atente para o fato de que as formas menor e pior são comparativos de superioridade. Ué, professora, mas menor não é inferioridade, não? Pior também não? Não, por quê? Porque menor equivale a mais pequeno. Então, é comparativo de superioridade. E mais mal equivale, e pior equivale a mais mal. Que louco, né, gente? Os adjetivos bom, mal, grande e pequeno têm formas sintéticas, que são bom, melhor, mal, pior, grande, maior, pequeno, menor. Porém, quando eu fizer comparação entre duas qualidades de um mesmo elemento, eu devo usar as formas analíticas e não as formas sintéticas. Eu devo usar mais bom, mais mal, mais grande e mais pequeno. Por exemplo, todo corrupto é mais mal do que esperto. Por quê? Eu estou comparando duas qualidades do mesmo elemento, que é o elemento corrupto. Aí, neste caso, eu vou usar a forma analítica, mais bom, mais mal, mais grande e mais pequeno. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, né? Eu vou deixar o arquivo em anexo para vocês. Eu peço que vocês curtam o vídeo, porque estou fazendo esse material com muito carinho. E a visualização, as curtidas,
o compartilhamento, me dá mais vontade ainda de fazer um material muito melhor, bem elaborado, para que você possa ser aprovado neste concurso. Estimula-me a dedicar ainda mais a preparar essas aulas. Depois deste tema, nós vamos tratar da próxima classe gramatical, porque nós ainda não esgotamos este assunto. Então, peço a vocês que colaborem comigo aí e acessem, vou deixar este arquivo completão, este PDF maravilhoso, para você não errar mais questões sobre adjetivo. E também nós vamos resolver questões para saber como que a banca cobra, porque assim nós estaremos superior a ela. Até a próxima, aguardo